Com a Gigo você consegue assistir os jogos em qualquer lugar. É só baixar o aplicativo no teu celular. Salve, salve, rapaziada do Futeboteco, começando mais uma edição do Pocket News, hoje juntamente com o Rodolfo Gomes, como vocês se acostumaram aí nas últimas semanas, essa versão um pouco mais comentada das notícias, e hoje vamos retratar aqui do porquê a justiça negou a liminar a Globo e permitiu aí a Turner usar a MP do Bolsonaro para transmitir as partidas do Brasileirão. Mas antes, Rodolfão tem um recado para você que ainda não é membro do Futeboteco, não é isso, Rodolfão? É isso mesmo, Filipão, porque na próxima sexta-feira tem uma live exclusiva para os futebotequeiros sêniors aqui do canal, nosso principal plano, top de linha aqui do canal. A gente sempre faz uma live para eles todo mês. Mês passado a gente sorteou aí uma camisa de um time europeu, o Robertão levou para casa uma camisa do Real Madrid. Esse mês nossa live vai ser na próxima sexta, 8 horas da noite, e a gente vai sortear no final da live, para quem estiver online. A gente passa ali uma horinha respondendo todas as perguntas dos nossos membros, tudo que eles quiserem saber sobre quaisquer assuntos. Exato. No final a gente vai sortear para quem tá online uma camisa do time oficial do coração de quem ganhar. Ou seja, se você torce pro São Paulo e ganhar, você vai levar para casa uma camisa do tricolor, do jeitinho que você quer, a 1, a 2, a nova e ainda do tamanho certinho, recebendo no conforto da sua casa, sem contar que ajuda a gente a manter o Futeboteco no ar, né, Felipe? Exatamente, então fica o convite aí para você, abaixo aqui do vídeo tem o botão Seja Membro, clica lá e confira os nossos planos, inclusive o plano sênior, para participar desse sorteio maravilhoso. Bom, e começando aqui hoje a nossa edição do Pocket News com a notícia sobre o jogo do Fortaleza e do Atlético Paranaense, que teve o sinal pirateado. Pois é, sem transmissão por nenhuma emissora de TV ou streaming, a partida, que foi realizada na noite do último sábado, acabou sendo acompanhada pelos torcedores brasileiros por meio de transmissão internacional do duelo, exibida em sites de apostas. A partida teve a transmissão pelos sites Bet365 e o Fanatics. Esses jogos foram adquiridos pela Zeus Sports Market e a Stats Perform, que fornecem dados e direitos para sites de apostas citados. Elas compraram os direitos da Série A e Série B do Brasileirão para todo o mundo. A transmissão foi realizada para fora do território nacional, mas quem era brasileiro conseguia assistir ao jogo pela Bet365, apenas obtendo dinheiro disponível na conta do site de apostas. As imagens desse duelo também foram pirateadas e disponibilizadas em sites irregulares de TV ao vivo e até aqui no YouTube, Rodolfão. Que várzea, hein? Pois é, cara, mostra que o futebol brasileiro é uma completa várzea, dentro e fora de campo, essas questões de transmissão. A gente precisa lembrar por que essa partida não teve transmissão. Sim. Primeiro que são dois times, a TV fechada da Turner. A Turner, no entanto, optou por não transmitir. A Turner, nessa primeira rodada, ela transmitiria Palmeiras e Vasco, se utilizando da MP. A gente ainda vai falar sobre isso hoje, mas por conta disso ela resolveu não colocar esse jogo no calendário dela. Esse jogo também, se a Globo se valesse como a Turner está fazendo da MP, ela poderia transmitir no pay-per-view, afinal o mandante foi o Fortaleza. Portanto, o dono dos direitos, segundo a MP, que está em vigor, é o Fortaleza e não os dois times. Mas a Globo resolveu não adentrar a SMP, ela briga para que a SMP não tenha validade, já teve aí esses desdobramentos na justiça, como também a gente vai falar daqui a pouco. Mas o que a gente fica feliz, no entanto, a gente não defende a pirataria, tanto que a gente anuncia aqui uma TV por assinatura super idônea, legalizada, etc e tal, até porque, mesmo sendo pela internet, é a primeira TV por assinatura via internet que é super legalizada, mas, cara, não dá para lamentar muito, porque num jogo sem transmissão, que os torcedores de Fortaleza e Atlético Paranaense não poderiam assistir a sua partida por força maior, de contrato, etc e tal, pelo menos puderam ver, deram um jeitinho brasileiro para assistir o jogo. Então, deram aquele jeitinho brasileiro, que no final das contas é o que costuma acontecer sempre por aqui. Então não tem muito o que se lamentar, mas denota um pouco a bagunça que tá no Brasil essa questão de transmissão e vai continuar, meu velho. Continuando aqui no nosso quadro de notícias, agora falando sobre o mundo dos games, aí falando também sobre o FIFA 21, a desenvolvedora de jogos, a EA Sports, divulgou o novo teaser do jogo que indica que a equipe de narração em português ganhará um novo membro. E o vídeo aí mostra o Thiago Leifert e o Caio Ribeiro, que atualmente servem como narrador e comentarista, prontos aí para começar uma partida antes de uma terceira figura ainda desconhecida aparecer ali na tela.
rumores aí na internet indicam que Gustavo Villani, narrador da Rede Globo e do Sport TV, poderá integrar o game. O lançamento oficial do jogo deve acontecer aí no dia 6 de outubro para PC, PlayStation 4 e Xbox One. E fica a pergunta, Rodolfão, o que você acha do Gustavo Villani? Você acha que ele vai integrar essa equipe? Pode tomar o lugar do Thiago Leifert na narração em português? Pois é, cara, antes de qualquer coisa eu preciso dizer aqui, eu sou rato de FIFA, jogo pra caramba, sou viciado, o Filipão nunca ganhou de mim na vida e meu ID vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Quem quiser me desafiar no Play 4 é só chegar, mas é hardcore, já aviso, hein? Já aviso. Eu sempre joguei FIFA, cara, com as narrações e comentários em inglês. Por quê? Porque nunca gostei da narração do Thiago Leifert. Quem me conhece sabe, não suporta a narração do Thiago Leifert no game. Nem narrador ele é, né, velho? Do Caio Ribeiro. Pois é, porque ele não é narrador, não tem voz pra isso. Foi uma invenção da EA Sports na época. Agora, o Gustavo Villani seria uma adição importante. Só que essa minha experiência jogando aí em inglês denota um pouco dessa dúvida que a galera tá. Mas espera aí, o que vai acontecer? Vai ter 2 narradores e tal? Sim, a tendência é essa. Se for de fato confirmada a participação do Villani no FIFA, em inglês, o que eles fazem? Alguns jogos, o famoso Martin Tyler, que é o narrador principal do FIFA há muitos anos, né? Costuma narrar. E alguns outros jogos, um outro narrador que eu me esqueci o nome, costuma narrar. Então, eles têm essas diferenças dependendo do campeonato que você joga, do nível de jogo que você joga, dependendo se é seleção ou clube, tem diferenças entre os narradores que você acompanha a partida. No FIFA brasileiro deve acontecer a mesma coisa. Como o Thiago Leifert apareceu no clipe, ele deve continuar o narrador principal do FIFA, mas agora também contando com a participação do Villani. Tomara que isso se prove realidade, quem sabe assim eu volto a jogar dublado esse jogo, meu velho. E você, futebotequeiro, o que você acha da possibilidade do Villani integrar aí o FIFA 21? Ou se você prefere outro narrador, comenta aí embaixo, quero saber a opinião de vocês. Bom, e agora a nossa notícia principal é sobre a justiça que negou a liminar da Globo e permitiu aí a Turner a exibir os jogos embasada na MP assinada pelo Bolsonaro. A Justiça do Rio negou a liminar que a Globo pediu para proibir a Turner de transmitir os jogos de seus times na TV fechada. A emissora norte-americana usou a MP do mandante para prever incluir em sua grade qualquer jogo como mandantes dos 8 times com os quais aí tem contrato. A juíza da terceira vara civil, Priscila das Pontes, entendeu que não há interferência no contrato da Globo com os clubes por conta da MP do mandante. Com isso, a Turner está autorizada a transmitir em TV fechada todos os jogos dos 8 clubes com os quais ela tem contrato quando estes forem os mandantes das partidas. Assim, poderá, por exemplo, usar as 3 partidas do Flamengo como está previsto na tabela da CBF. A Globo, vale dizer, poderá recorrer à segunda instância para tentar mudar o resultado. E aí, Rodolfo, o que você acha desse assunto? Vale dizer também que a gente tem uma informação exclusiva sobre isso, não é isso? Porque a gente teve que conversar com alguns especialistas no assunto, advogados, especialistas da área, para tentar entender o porquê que a justiça deferiu essa tentativa de liminar da Globo e qual deve ser a tendência daqui para frente. E, bom, é muito parecido com o que a gente ouviu com a decisão da juíza que você citou, a juíza Priscila das Pontes, que ela disse assim, abre aspas, diante do exposto, não se trata de violação ao ato jurídico perfeito, como a Globo declarou, mas de aplicação imediata e geral da nova lei aos efeitos pendentes e futuros do ato celebrado. O que isso quer dizer, Felipão? Que, diferentemente daquilo que inclusive eu e você pensamos, falamos sobre, em alguns vídeos de opinião, eu falei bastante sobre isso, não é a lei que tem que se adaptar aos contratos assinados previamente. São os contratos assinados previamente que tem que se adaptar a uma força maior de lei. Sendo assim, automaticamente esses contratos mudam. Ou seja, o direito de transmissão de uma partida não é da Turner. Como que a Turner passa? Ela precisa da anuência dos clubes. Antigamente, como dizia a Lei Pelé, ela precisaria da anuência de 2 clubes. Agora, ela precisa apenas da anuência do mandante. Portanto, quem está vendendo esses jogos, autorizando a transmissão da Turner, são os clubes. Então, não adianta a Globo processar a Turner, como ela não fez. Ela tentou uma liminar para derrubar o jogo. Não conseguiu, pode ir para a segunda instância e a tendência é que perca. O que caberia à Globo? Talvez processar o clube que deu esses direitos para Turner. Mas, por exemplo, um Palmeiras e Flamengo, para ficar com um exemplo para o pessoal entender. A Globo vai processar
o Palmeiras, sendo que ele é parceiro dela no pay-per-view, na TV aberta. A Globo não vai fazer isso. Então, segundo o que os advogados que eu escutei falaram, a tendência é a Globo colocar o rabinho entre as pernas. Ela vai tentar ali uma liminar ou outra, mas dificilmente ela vai conseguir, e a Turner vai ter todo o direito, enquanto a MP estiver em vigor nesses 120 dias, que deve ocorrer até a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, ela vai ter o direito de transmitir jogos de times que fecharam com a Globo para TV fechada, quando esses forem visitantes e jogarem com times assinados com a Turner. Isso que deve acontecer aqui no futuro, até pelo menos o final do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, Filipão. E isso deve também impactar no pay-per-view, né, cara? Porque, por exemplo, a Turner mostrar um jogo que não teria em TV fechada e a Globo mostrasse no pay-per-view, agora vai poder passar na Turner. A Globo deve estar pegando fogo lá dentro, os bastidores da emissora carioca, mas eu quero saber a sua opinião, Futebotequeiro. Comenta aí o que você achou sobre essa decisão da justiça. Vai dizer que deve se arrastar, né, Rodolfo, esse assunto em liminares? A gente tem essa expectativa. Então, agora a Globo tem que ir para a segunda instância, que é ainda mais difícil esse pedido ser indeferido. Então, assim, acho que vai ficar numa certa tranquilidade diferente do que a gente imaginava a princípio, mas dá de se esperar. A justiça brasileira, a gente conhece bem como é que funciona. Agora a gente espera que tenha um pouco mais de tranquilidade, pelo menos pra gente saber aonde assistir esses jogos, seja no pay-per-view, seja na Turn, que é melhor ainda, que é mais barato. Você pode assistir na Gigo TV, lembrando também, fica sempre mais fácil pro consumidor. Então a tendência é essa, que a MP de fato seja cumprida até o final do momento que ela foi assinada, que são 120 dias, e se ela vai virar lei ou não depois é um outro papo que a gente vai trazer aqui nos próximos vídeos. É isso então, rapaziada, comenta aí o que vocês acharam, se curtiu o Futeboteco, curtiu o estilo do vídeo e não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho para receber as notificações e nos siga nas redes sociais, beleza? É isso, um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo, valeu!